Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando, beleza? E hoje a gente vai ter um tema muito fantástico e vai falar um pouquinho sobre a questão de pintura, sobre desenho, sobre alguns elementos essenciais para praticar esse tipo de artes. Mas antes da gente iniciar, eu trago essa mensagem, uma mensagem de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo que pedides, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso quer dizer o quê? Que devemos ter fé, que devemos acreditar, devemos colocar todas as nossas energias nas orações e acreditar que podemos receber todas essas dádivas, todas essas coisas boas. Mesmo em tempos difíceis, em tempos remotos que estamos passando, tudo isso a gente pode conseguir através da oração, através das coisas boas. E principalmente se conseguirmos praticar essas coisas. Então vamos orar e pedir que tudo isso passe logo para que estejamos mais próximo possível de estarmos tendo nossas aulas presenciais. Então, convido vocês aí, quem está chegando, para pegar o livro na página 102, repetindo, 102, onde vai falar um pouquinho sobre esse tema, que são linhas, cores e formas, que são os elementos principais das artes visuais, os elementos visuais. E para iniciar, eu vou trazer esse quadro aqui, e eu queria que vocês conversassem aí, colocassem em formato de mensagem quais as formas geométricas que vocês estão conseguindo observar aí dentro dessa obra de arte. É uma arte abstrata, a gente já viu um pouquinho sobre isso, sobre a arte abstrata, e esse quadro se chama Composição número 8 de Wassily Kandinsky, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, onde ele vai trazer vários tipos de formas geométricas, várias cores, várias tonalidades, várias linhas, várias formas, e vocês vão falar um pouquinho para mim quais são as formas que vocês estão conseguindo observar aí. Isso, tem pessoas que estão falando que é círculo, quadrado, triângulo, linhas. E aí eu gostaria que vocês rapidamente dissessem qual título que vocês dariam a essa obra. Essa obra aqui, o autor deu de composição número 8, mas vocês, qual título que vocês dariam para essa obra? Qual o nome que vocês poderiam dar para essa obra, para esse momento? O que essa imagem ela transmite para você, se ela transmite alguma emoção ou nada, se ela lembra alguma coisa para vocês. Obra de linhas, linhas. Muito bem. Quais os elementos e formas? A gente já conversou, né? Quais são as formas? E vocês disseram que foram quadrados, triângulos, retângulos também a gente consegue observar. Eu acho que losango também, linhas, semicírculos, círculos. Mas quais os nomes que vocês dariam ainda para essa obra e quais os outros elementos que talvez vocês visualizem que eu talvez não visualize? E se você já viu algum desses elementos na natureza, se vocês já viram na natureza algum desses elementos, ou alguma dessas formas, se vocês já viram alguma dessas formas, tais como o círculo, se vocês viram alguma coisa que vocês viram redondo, com essa cor, será que ele é baseado em alguma coisa desse tipo? Então, como a gente já viu, a obra abstrata ou a pintura abstrata, ela tem um significado muito pessoal. É aquela sensação onde a pessoa sente ao ver aquilo, alguma lembrança, algum momento. Então, a obra abstrata, ela abre um leque de possibilidades, deixando a pessoa responsável por ver aquela obra e analisar ela da melhor forma possível. E existem alguns elementos que são primordiais dentro das pinturas, dentro do âmbito das artes visuais. E a gente vai iniciar com o elemento mais básico de todos, que é o ponto. O ponto ele é a unidade básica, ele é o menorzinho, podemos dizer assim, representação visual. É onde tudo começa. Se vocês pegarem, por exemplo, um lápis e forem riscar alguma coisa, fazer algum desenho, primeiramente você encosta o lápis. Ao encostar o lápis no papel, você já faz um ponto. E a partir daí você começa a fazer outros tipos de elementos. Então, é a partir do ponto que surgem todas as outras formas. Todas as imagens que a gente pode definir, a gente encontra primeiramente com um ponto.
Outra coisa que a gente consegue observar depois é a união desses pontos. Imagine aí, se vocês fizerem vários pontos seguidos, eles formam uma linha. Se você fizer vários pontos, como se fossem vários pontinhos bem pertinhos, eles formam uma linha. E essa linha, ela é uma sequência desses pontos, e ela pode ser entendida como uma força, como direção, ou apenas como linha de contorno. Isso quer dizer, as linhas, elas direcionam o nosso olhar, elas fazem com que a gente observe, como, por exemplo, uma seta. Ela tem uma questão de fazer a gente direcionar o nosso olhar para aquele local, diante da imagem. E ela também pode gerar sensações psicológicas, como paz, agitação e etc. Essas linhas, não somente nas artes visuais, certo? Você pode observar essa linha em diversos locais, tais como a estrada, como a rua, como no campo, até mesmo linhas de caderno, tudo isso traz uma sensação para a gente. E para visualizarmos, existem vários tipos de linha. Eu trouxe aqui para vocês algumas dessas representações, alguns tipos de linhas. Isso colocando no âmbito não só mais da arte gráfica, mas também no âmbito onde a gente pode observar em qualquer local, como, por exemplo, no nosso cotidiano, como, por exemplo, as estradas, como, por exemplo, esse campo, e existem vários outros tipos. Vocês podem observar também que cada linha possui uma forma diferente. A gente está observando aí estradas, e olha como essas estradas, cada uma possui uma característica. A primeira, vamos colocar aqui nessa parte, a primeira que está ali em cima, que tem tipo um pouzinho do sol. Pois bem, lá você percebe que é uma linha onde ela é reta. As outras, elas já têm algumas curvaturas. Outras, elas já possuem uma questão de abrir, podemos dizer assim, a linha, dando duas possibilidades. Então, cada tipo de linha, ela tem a sua forma diferente. E é isso que a gente vai chegar na forma. A forma, ela é uma linha fechada gerando algum tipo de massa, algum tipo de elemento, podemos dizer assim. Ao elaborar uma obra, a preocupação com as formas dos objetos representados está diretamente relacionada com equilíbrio ou com estabilidade. A forma piramidal, por exemplo, ela está associada a um triângulo. Por sua vez, a sua simetria, ambos lados têm que ser igual. E por sua base, ser maior do que no topo. Muitas vezes estamos associando a perfeição, como, por exemplo, algumas obras conhecidas, tais como Mona Lisa. E a Mona Lisa, ela tem um estudo muito elaborado em relação à matemática. A gente tem que analisar que a arte em si, ela puxa vários outros tipos de linguagens, tais como a matemática. A matemática está completamente presente no quadro Mona Lisa. Depois a gente vai analisar isso em futuras séries, onde a gente vai perceber uma preocupação completamente com a matemática dentro dessa elaboração desses quadros famosos, desse quadro, principalmente a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Mas também temos outras formas. A forma não necessariamente ela precisa ser redonda, oval. Não, ela pode ser quadrada, pode ser circulares. E uma dessas obras que a gente consegue observar muito também, que vocês vão ver no futuro, são as obras do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele traz muito essas formas geométricas, formas bem diferenciadas. No livro de vocês, na página 103, vocês têm alguns tipos também de exemplo de pinturas que utiliza formas. Essa também é uma forma abstrata que vocês podem encontrar na parte superior do livro, da página 103. Vocês conseguem observar aí uma forma geométricas também. E eles utilizam não mais a forma redonda, eles utilizam a forma do quadrado. Seguindo, outra coisa que é bastante importante dentro de uma obra de arte são as cores. As cores, elas são as responsáveis por fazermos sentir algumas sensações. Possa ser que aquela imagem possa transmitir uma cor mais quente, que no caso seria uma cor mais alegre, uma cor um pouquinho mais fria, onde nos causa aquela sensação de tristeza. Enfim, aqui a gente possui, por exemplo, que eu trouxe para vocês, um exemplo de duas obras de artes, que é da Frida Kahlo, onde ela fez o seu autorretrato. Mas vocês conseguem perceber
tem uma diferença entre as duas obras de artes. A primeira, ela possui um aspecto um pouco mais fechado, as cores mais fechadas. Já a segunda, ela possui mais um aspecto mais alegre, devido às suas cores que foram utilizadas, que são cores mais vivas, cores mais vibrantes. Então, a partir da cor, a gente consegue ter essa questão de suavidade, delicadeza, ao mesmo tempo pode sentir alguma coisa de mais imponente, pode ser uma coisa mais fria, pode ser alguma coisa mais forte. Isso vai depender muito também da nossa qualidade emotiva que estamos naquele momento. Outro elemento bastante pertinente da gente conhecer é a textura. A textura é como se a gente conseguisse pegar naquela imagem. Você consegue perceber que pode arranhar, que pode ser um pouco mais liso, se ela é um pouquinho mais áspero, se ela é madeira, se ela é metal, se ela é pano. Você consegue observar a partir da forma como ele é feito, como essa textura ela é pintada. Por exemplo, a gente não precisa ver um abacaxi para a gente pensar, o nosso inconsciente pensar de como é a textura de um abacaxi. Se você vê uma imagem, você já consegue imaginar um pouquinho dessa textura. Então é bastante interessante isso também. E existem vários tipos de quadros onde eles tratam essa questão dessa textura, ou mesmo até com a tonalidade, misturando as cores e fazendo essa questão de áspero ou liso. Seguindo aqui, a gente tem as tonalidades das cores. A gente falou ali um pouquinho sobre cores e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tonalidades dessas cores. Por exemplo, existem as cores que são matrizes, que é o amarelo, o verde e o roxo, podemos dizer aqui, nessa parte que a gente está mostrando. E existem as cores que são as cores primárias, as secundárias, terciárias e o tom. O tom ele corresponde à quantidade de luz presente na cor. E é ele que causa essa questão de tonalidade, se uma cor é mais clara, se uma cor é mais escura. Também falando um pouquinho sobre tonalidades, a gente tem no livro, na página 103, no canto inferior, uma imagem que se chama Retrato da Madame Josette Cris, que foi de Joan Cris, onde ele vai mostrar um pouquinho dessas tonalidades, onde ele mistura o branco, as tonalidades mais claras, e vai deixando elas um pouco mais escuras também. E aí cria uma atmosfera que vocês podem observar nessa imagem, uma atmosfera um pouco mais enigmática, mais curioso, uma questão mais obscuro, talvez. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham dado para compreender um pouquinho deste conteúdo. Fica para casa a atividade da página 114, que vai falar o seguinte: vai pedir para vocês observar essas obras de artes e vocês vão escrever em quais delas os elementos visuais são mais predominantes. Por exemplo, na primeira imagem, o que você mais observa? Será que é cor? Será que é forma? Será que é tonalidades? Será que é textura? Será que são linhas? Então, o que que faz de elementos visuais que vocês podem identificar rapidamente ao observar essa imagem? Qual é assim que é mais predominante? Isso vocês vão fazer nesses 4 itenzinhos que tem aí, que são 4 quadros famosos, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para aprender, o conteúdo. Beijão para vocês. E tchau, tchau. Tchau, tio. Gente, agora eu vou parar. Ei, professor, o senhor disse errado as páginas. O senhor disse 114 a 104.